Gente, então esse aqui é mais um vídeo que a gente está colocando no nosso canal. Você que está chegando no canal agora, a ideia nossa é produzir uma teologia aplicada à nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem uma visão puramente doutrinária, dogmática e pouco aplicada, e o problema é que isso divorcia a teologia, o conhecimento de Deus da vida prática. Isso não é bom. Isso definitivamente não é uma coisa boa. Então, é um exercício que a gente tem que estar fazendo de estar enxergando a palavra de Deus de uma forma prática, vivencial, até porque Cristo é a palavra encarnada. Então, teologia sem uma vivência prática, ela vira mera teoria. O nosso canal, então, tem esse objetivo. A gente trabalhar esses aspectos mais práticos, né, da, da teologia reformada. E a gente está em algum. Nós temos quatro estudos, quatro linhas de estudos, né? Você vai ver quatro abordagens dependendo do livro que a gente estiver adotando. Esse estudo aqui é específico em 1 Coríntios, onde eu estou tratando da questão da centralidade de Cristo. É algo que eu não me canso de repetir. A centralidade de Cristo na nossa vida, na vida da igreja, ela é um tema muito falado, muito discutido, mas no meu entendimento, eu acho que é um tema pouco compreendido, apesar de ser muito discutido. E é pouco compreendido porque ele é pouco vivenciado. E o tema que eu queria tratar aqui especificamente, o subtema, né, que o grande tema é a centralidade de Cristo, nós estamos em Coríntios, vamos caminhar em Coríntios. Desculpa. É com relação à sabedoria. 1 Coríntios 1, 18, a palavra fala assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus, como diz as Escrituras. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinal, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos a Cristo, que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, esse texto aqui, ele trata basicamente da sabedoria relacionada à salvação. Nós vamos ver dois aspectos aqui, né? Esse é o primeiro texto, nós vamos ver um outro texto um pouco mais na frente, que vai tratar também da questão da sabedoria relacionada às nossas decisões. Então, a nossa vida eterna, ela não começa apenas depois da nossa morte, a partir do momento que você foi salvo, a sua vida eterna já começou. Então, nós precisamos tratar esses dois aspectos. Aqui, especificamente, o texto fala que a crucificação de Cristo, se a gente for no versículo 23, fala assim: quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Essa aqui é a versão que eu uso, a NVT, nova versão transformadora, mas também eu sempre comparo com a Almeida. E na Almeida, eu acho que aqui ficou um pouco melhor essa tradução. Fala assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, a salvação, gente, que vem da sabedoria de Deus, para o homem que não tem o Espírito Santo, para um homem que não é cristão, é escândalo e é loucura. E realmente, se a gente for pensar em termos humanos, uma cruz ensanguentada com sangue de um inocente é escândalo, né? É uma coisa escandalosa e é loucura. Só que esse escândalo, essa loucura, na verdade, são fruto da sabedoria de Deus. Por que são fruto da sabedoria de Deus? Porque foi a única forma que Deus entendeu que deveria ser feita a salvação do homem. É por meio da cruz que se juntou, que foi possível que Deus unisse as duas coisas.
o seu amor e a sua justiça. Então, nós, como seres humanos, não temos como entender, humanamente falando, a partir da nossa sabedoria, a salvação. A única forma que Deus tinha de juntar o seu amor e a sua justiça foi na cruz. Mas o que eu quero ressaltar aqui também é que existe... Não é que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria de Deus e a sabedoria humana, elas são opostas. Elas são contrárias umas às outras, uma à outra. A Bíblia ela não deixa uma zona cinzenta, onde você pode ter uma sabedoria que você pega um pouco da humana, um pouco da divina, para você conduzir a sua vida. Não. A Bíblia ela não dá essa margem. Algumas pessoas acham que alguns posicionamentos são um pouco radicais, né? Quando a gente... Hoje a gente vive num mundo pluralista, né? Um mundo onde dizem, né? Cada cabeça é uma sentença, enfim, a verdade é aquilo que você acha que é verdade. Mas essa é uma visão de mundo antibíblica. Eu preciso escolher a partir de que referência que eu vou estar interpretando a realidade. Eu escolhi a minha referência, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, com relação a essa questão da sabedoria, ela não deixa, como eu falei, meio termo. Tiago 3, versículo 13, fala assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com humildade que vem da sabedoria. Mas se seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Percebem? Então, a sabedoria, quando não vem de Deus, gente, ela é demoníaca, ela é mundana. Quando eu falo sabedoria aqui, vamos pontuar bem o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes, algumas pessoas, a gente está vivendo uma época meio conturbada no Brasil, onde existem líderes religiosos tentando influenciar na política. Isso é muito ruim para o evangelho. Na história da igreja, sempre que teve a mistura dessas duas dimensões, foi ruim para o evangelho. Quando eu falo de sabedoria, a Bíblia fala de sabedoria, ela fala daquele conhecimento aplicado que tem a ver com a essência de quem nós somos como seres humanos. Aqui não tem a ver com ciência, né? Aqui é a definição de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, qual é a minha relação com o meu Criador. Então, vamos pontuar bem isso, né? A própria sabedoria de Deus, ela está em Tiago, primeiro capítulo, fala que toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. A ciência é uma atividade humana que é desenvolvida a partir dos dons que Deus deu para o homem. A ciência é algo que Deus nos deu para que nós possamos desenvolver tecnologias, melhorar a nossa vida, acabar com os vírus, né, que estão aí, né, o novo coronavírus, que é a época que a gente está vivendo agora. Então não existe uma dicotomia, uma separação entre ciência e fé, né? Cada uma tem o seu espaço. Eu não posso usar da fé para resolver coisas que Deus proveu que a ciência resolvesse. Eu estou doente, eu vou no médico. Se a gente for voltar na questão dos dons do Antigo Testamento, a palavra fala que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz para a edificação da igreja. Naquela época tinha que ter esse tipo de dom. Hoje você tem a medicina desenvolvida, né? Da mesma forma acontece o contrário. Quando a ciência quer entrar na área que só cabe a fé, aí começa a dar a levantar teorias especulativas, né? A ciência não consegue explicar o propósito para o qual eu vivo, o propósito da minha existência. Então, são áreas diferentes e complementares. E a sabedoria que Deus nos dá nos leva a saber exatamente qual quadrado que a gente tem que estar pisando. Então, veja bem, esse é um segundo ponto importante, tem mais um, são 3 pontos. O primeiro ponto é que a sabedoria de Deus, ela é a única capaz de nos trazer a salvação, e as pessoas que não são salvas não entendem, ou é escândalo ou é loucura.
1 Coríntios 1,18 deixa claro que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Ou seja, o evangelho, ele não é uma mensagem legal, uma mensagem para atrair multidões. Às vezes o evangelho distorcido atrai. Você doura a pílula, mas o evangelho, gente, o que é o evangelho? É uma cruz ensanguentada, com sangue de inocente, para pagar pelo pecado de pessoas que mereciam a condenação. O evangelho é isso. Isso é a mensagem que realmente ofende, agride, né? Porque a gente tem uma visão muito elevada de nós mesmos, né? Então, o nível de sacrifício que foi necessário para que eu fosse salvo é algo que acaba com qualquer sentimento que eu possa ter de autossuficiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, elas são opostas, né? Voltando ao ponto, né? A sabedoria humana, digo com relação à essência da vida, não questões técnicas, científicas. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento técnico-científico, é outro tipo de conhecimento. Não vamos misturar as coisas. Então, quando a gente fala que existe, como vemos aqui em Tiago 3, existe esse antagonismo. Não é que a sabedoria humana e a sabedoria divina são diferentes, elas são antagônicas, né? Elas são opostas. A sabedoria humana é terrena, ela é diabólica, né? E ela leva à destruição. E o terceiro ponto com relação, ainda voltando para a questão da centralidade de Cristo, que esse é o nosso tema, né? Quando nós vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, fala assim: nele, Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, Cristo, ele é central na nossa salvação, sabemos disso. A sabedoria de Deus demonstrada na cruz de Cristo, ela é essencial para que nós sejamos salvos, entendamos o sacrifício de Cristo. Isso tem a ver com a nossa eternidade, mas também tem a ver com a vida presente. Veja bem, se eu pegar algumas situações que eu vivo na minha vida hoje, eu te convido a você pensar em algumas situações que você tem vivido hoje na sua vida. Seja questões relacionais, seja com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, com seu pai, se eles ainda forem vivos, no seu trabalho, questão financeira. Se você for fazer uma análise honesta, existe, claro, situações em que nós somos vítimas das decisões de outros, né? Mas muito do que nós vivemos hoje, algumas situações que são ruins, elas são fruto de decisões que nós tomamos tempo atrás, meses, anos, décadas, né? Essas decisões que nós tomamos naquela época atrás, que está impactando a nossa vida hoje, elas foram tomadas sobre qual base, né? Quais eram os valores que eu tinha quando eu tomei aquelas decisões que estão influenciando minha vida hoje? Se eu sou um homem fiel às Escrituras, tenho uma vida de devoção séria, segundo Pedro 1,3, a palavra diz que Deus nos concedeu tudo que nós precisamos para ter uma vida de devoção. Leva a palavra de Deus a sério, eu oro, eu leio, né? O que acontece? Os meus valores, a minha ética, o meu coração, ele é verdadeiramente transformado. E isso vai se refletir nas decisões que eu tomo. Não é? Vou dar um exemplo. Eu agora vi no noticiário o presidente dos Estados Unidos culpando a OMS, dizendo que a OMS é culpada das mortes nos Estados Unidos, sendo que está noticiado aí que ele demorou aí uns 2 meses para começar realmente a entender que a coisa era séria e agora estão morrendo centenas de pessoas por dia. Estou querendo falar aqui juízo de mérito, de valor, a questão não é política, a questão é só um exemplo para ilustrar. É um homem movido pelo dinheiro, né? Então, na hora de tomar uma decisão, dinheiro falou mais alto, economia falou mais alto, e não o valor da vida. Percebem? Então, as nossas decisões são fruto do que tem no nosso coração. O nosso coração é resultado da nossa vida com Deus, as nossas decisões e, consequentemente, as coisas que nós vivemos. Gálatas 6,7 fala sobre isso claramente, né? Que
que de Deus não se zomba, aquilo que o homem colher, aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então nós precisamos ver que as nossas decisões são fruto dos nossos valores são fruto da nossa vida com Deus. E aqui fala que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, percebem que a minha vida com Deus, a minha vida com Cristo, a centralidade de Cristo na minha vida não é um artigo religioso só. Não é algo que eu tenha que cultivar nos finais da semana, mas está envolvido em todas as áreas da minha vida, porque à medida que eu tenho um relacionamento mais próximo com Cristo, os meus valores, a minha ética, meu coração, minha forma de pensar, ela muda, os valores são alinhados de acordo com a vontade de Deus, consequentemente as minhas decisões, elas refletem mais a glória de Deus na minha vida. Então Cristo, gente, ele é central. Esse é o tema das nossas reflexões nessa série, a centralidade de Cristo. E Cristo, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, a gente precisa entender que a centralidade de Cristo, ela não é só um aspecto doutrinário, ela é um aspecto de vida e morte, se nós formos considerar a questão da eternidade. Ela é um aspecto da qualidade da nossa vida hoje, porque muitas vezes a gente pensa que a salvação ela vai começar depois da nossa morte, ela já começou. Então, a centralidade de Cristo na nossa vida, ela se faz presente, ela é mais visível à medida que a gente começa a ver a qualidade das decisões que nós tomamos. E a qualidade das decisões que nós tomamos, elas se reverberam, né, no que nós estamos vivendo. Então, é essa breve reflexão, queria que você pensasse, faça um diagnóstico da sua vida, veja quais são as áreas que você precisaria rever, relacional, profissional, financeira. Veja que essas áreas, muitas vezes, estão do jeito que estão, como resultado de decisões que foram tomadas. Aí você volta no tempo, veja como que era a sua vida com Cristo naquela época, e use a situação atual, né, que pode não ser boa em algumas áreas da sua vida, a seu favor, se arrependendo, identificando que você precisa realmente mudar a sua relação com Cristo, trazer ele mais para o centro da sua vida e começar a reescrever a história daqui para frente. O nome disso, gente, é santificação. É colocar Cristo no centro. Hebreus 12:14, a palavra fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? É uma breve reflexão e fica então esses textos aí para você estar meditando e revendo a sua vida com Cristo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês.